Então, a primeira palavra ao Sr. Deputado Cássio Monteiro. Até lá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou também as boas-vindas ao Sr. Engenheiro Soares Carneiro, em nome do Partido Socialista, e começava por lhe dizer e por dizer à Comissão que, como sabe, o objeto desta Comissão de Inquérito é, em linha A, apurar se o Governo, direta ou indiretamente, interveio na operação conducente à compra da TVI e, se o fez, de que modo e com que objetivos. Em linha B, apurar se o Primeiro-Ministro disse a verdade ao Parlamento na sessão plenária de 24 de junho de 2009. Só dentro deste âmbito e exclusivamente neste enquadramento o vou questionar. A primeira questão que gostaria de colocar era se foi administrador da Portugal Telecom, entre que datas aproximadas a que desempenhou essas funções. Sr. Deputado, eu fui administrador não executivo da Portugal Telecom no mandato anterior, portanto, em 2006 e 2009, fim de março de 2009, e fui administrador da executivo, portanto, da Comissão Executiva, desde essa altura até me ter demitido, demiti-me a 22 de março, com efeito a fim de abril. Quem convidou o Sr. Engenheiro para integrar o Conselho de Administração da Portugal Telecom? Como administrador não executivo, foi o Sr. Dr. Henrique Granadeiro. Como eu já fazia parte do Conselho, penso que ele não achou necessário voltar-me a convidar como administrador não executivo para o segundo mandato, e foi o Sr. Engenheiro Zeinal Bava que me convidou. Qual era o pelouro que o Sr. Engenheiro tinha adstrito na administração da Portugal Telecom? Vários. O meu pelouro principal era a tutela e a presidência das empresas que gerem os fundos de pensões e de saúde. Tinha em co-tutela com o Presidente da Comissão Executiva a sustentabilidade e tinha a tutela de 3 empresas, 2 operadores de telecomunicações, um em Macau e outro de telecomunicações de satélite na Hungria, e uma empresa aqui em Portugal, que aliás não é propriamente uma empresa, é um instituto, que é o INESC, que tem a ver com inovação, enfim, engenharia de sistemas e computadores. O Sr. Engenheiro, na declaração de renúncia ao cargo de administrador, disse, e cito o documento publicado na Comunicação Social, que nenhum dos episódios referidos, ou qualquer outro dos divulgados pela Comunicação Social, estou a citar, me liga ao falhado processo de aquisição da TVI pela PT, com o qual nada tive a ver. Fim de citação. Ainda assim, vou questioná-lo sobre detalhes que sejam do seu conhecimento, quer se tenham passado nas reuniões do Conselho de Administração ou que sejam do seu conhecimento no âmbito da atividade cotidiana da PT. Faz favor. Qual o órgão da PT que detinha a competência para a decisão da aquisição da participação na média capital, caso ela viesse a ocorrer? Sendo uma participação minoritária, era exclusivamente o Conselho de Administração. Essa decisão do Conselho de Administração era delegável em alguma outra estrutura diretiva da PT ou em algum administrador? Não. A quem é que cabia apresentar ao Conselho de Administração essa proposta de negócio? A Comissão Executiva, através do seu Presidente. Do conhecimento que tem o Sr. Engenheiro e da sua experiência no Conselho de Administração, estava obrigada a Portugal Telecom a informar o Governo das diligências negociais para efetuar esta aquisição? Obrigado, não. Obrigada, não, porque se não tinha o Governo competência em termos de Golden Share para interferir, porque era um assunto do Conselho de Administração e não da Assembleia Geral, não estaria obrigado. Poderia haver bom senso. Concluo que não estava. Não estava. Ainda do seu conhecimento e experiência do Conselho de Administração, carecia a PT de colher qualquer autorização prévia para efetuar um negócio com esta configuração? O que é que chama autorização prévia de quem? Do Governo, se carecia... Do Governo não, mas obviamente dos reguladores, obviamente se entre o momento do anúncio ao mercado e o momento da concretização, aliás como se passou depois posteriormente com outra empresa que tentou comprar, há intervenção dos reguladores, quer o regulador setorial, quer os reguladores de mercado. E o negócio só se concretiza depois de obtidas todas as autorizações. Portanto, há intervenção de entidades fora do Conselho de Administração da PT
que são os reguladores, quer de mercado, quer setoriais. Mas a minha pergunta concreta é do Governo. Não. Obrigado. Vamos agora a outros factos. Havia alguma decisão estratégica da Portugal Telecom estar nos conteúdos de televisão e quiçá na televisão? E se havia, quando foi tomada? Só lhe posso falar desde que eu estou, obviamente, no Conselho de Administração. Com certeza, é sobre a sua experiência. No plano estratégico da PT, aprovado em 2008, penso eu, portanto, já se fala, já se refere explicitamente a necessidade de, tendo a empresa decidido duas coisas. Por um lado, desenvolver a plataforma MEO e tornar-se, digamos, concorrer da maneira mais agressiva possível com o outro operador de mercado, e pelo facto de, não só por isso, mas pelo facto de ter resolvido investir e desenvolver uma rede de fibra óptica, é óbvio que isso implica a existência de o acesso a conteúdos de uma maneira fácil. Não vale a pena criar uma rede de 100 mega para depois não ter nada a meter lá dentro e a voz não chega. Portanto, é óbvio que o conjunto das decisões estratégicas, desenvolver a plataforma MEO, desenvolver uma rede de fibra óptica, só faz sentido desde que a empresa, ao mesmo tempo, desenvolva uma política de acesso a conteúdos. Portanto, depreendo das suas palavras que foi em 2008 que essa decisão estratégica foi no plano estratégico. Foi assumido. O plano estratégico é 2008, se não me engano. Portanto, espero, aliás, os senhores tenham, portanto, agradeço que verifiquem a data, mas acho que é 2008. Já agora, Sr. Engenheiro, nessa sequência, na reunião de 28 de maio do Conselho de Administração, se lembra, se consegue precisar, o que esteve em cima da mesa foram precisamente questões relacionadas com conteúdos, um ponto de situação sobre os conteúdos da PT com a SIC e com a TVI? Foi um ponto de situação sobre conteúdos e publicidade. Conteúdos e publicidade. Sim. Exclusivamente conteúdos e publicidade. Exclusivamente conteúdos e publicidade. Evoluindo em termos cronológicos, gostaria que o Sr. Engenheiro nos pudesse dizer se a primeira vez que o tema, então, se foi 28 de maio, conteúdos, se a questão da aquisição pela PT de uma participação na Média Capital ocorreu só em termos de Conselho de Administração na reunião de 25 de junho de 2009, quinta-feira. Só e em termos informais, porque não estava agendada, foi no ponto de diversos que foi apresentado, enfim, que foi feito o ponto da situação, até, no fundo, como consequência da fuga e da nota que foi feita à CMVM. Portanto, o assunto foi abordado no tema diversos e não tinha nenhum... Informalmente. Exato, outros pontos, exato. Muito bem. E dessa abordagem no tema diversos, na reunião do Conselho de Administração de 25 de junho, a questão que foi colocada por quem e em que termos é que foi colocada? Se tratava de um negócio em fase final de conclusão, se tratava de cenários de investimento, enfim, de que se tratava? Se era de um negócio em fase final ou se era de cenários de investimento? Sr. Deputado, se fosse um negócio em termos já finais para deliberação, teria de ser agendado como ponto de deliberação. O ponto foi introduzido pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração e foi desenvolvido pelo Sr. Presidente da Comissão Executiva, mas como ponto de diversos que era um negócio não concluído, obviamente. Quis só esse detalhe para, efetivamente, termos aqui na Comissão essa versão do Sr. Engenheiro sobre esse aspecto. Isso. O tema foi tratado e foi introduzido por quem e a que propósito é que esse tema surgiu em cima da mesa nesse Conselho de Administração? Foi introduzido pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração e foi desenvolvido, como eu disse, pelo Sr. Presidente da Comissão Executiva. Penso que a causa recente ou próxima foi a fuga que saiu a 23 no I e a necessidade que houve de informar a CMVM sobre o que estava a passar. Havendo um Conselho a 25, seria lógico que não fosse informado o Conselho também do que é que se estava a passar.
Da memória que guarda dessa reunião, o Sr. Engenheiro tem alguma ideia de que alguém nessa reunião, refiro-me quando refiro a alguém, refiro a algum administrador, ou o Presidente do Conselho de Administração ou da Comissão Executiva, falou nessa reunião em algum condicionamento, em alguma pressão, em alguma interferência por parte de algum governante? Quando falo em governante, falo do Ministro, do Primeiro-Ministro, ou diretamente ou por interposta pessoa? Desculpe, Questiono se, nessa reunião, da memória que tem, se algum dos administradores falou em interferência, em pressão, em condicionamento relativamente a essa situação da aquisição da participação, ou diretamente de algum governante, ou por interposta pessoa. não, a não ser que considere o Sr. Presidente da República, porque foi referido nessa reunião, porque tinha pedido esclarecimentos ao assunto. Mas não do Governo, só houve a referência, no fundo, às declarações do Sr. Presidente da República. E já agora, Sr. Engenheiro, na sua esfera de ação, em alguma conversa como administrador, na sua esfera de ação, lhe foi referido que houve alguma interferência do Governo a nível da decisão neste assunto? Não houve decisão, nem houve interferência, portanto, nenhuma das duas. O Sr. Engenheiro alguma vez emitiu alguma opinião contra ou a favor desta aquisição de participação de percentagem na média capital? Houve uma discussão informal na Comissão Executiva antes do Conselho de Administração, no mesmo dia 25, em que nós trocamos opiniões, mas não é propriamente para emitir opiniões sobre contra ou a favor. Foi feito o ponto da situação para preparar a reunião do Conselho. Portanto, Sr. Engenheiro, posso concluir que a decisão sobre as diligências estavam em cima da mesa, das diligências que estavam em cima da mesa, foi estrita e absolutamente interna da Portugal Telecom, da PT, e em nada foi condicionada por outros interesses, que não os interesses de criar valor acionista para a PT. Exato. E também posso concluir que, antes de 25 de junho, em reuniões do Conselho de Administração, esta questão de aquisição de participação na média capital por parte da PT nunca havia sido abordada. Durante o meu tempo, não. Então, para finalizar, Sr. Engenheiro, e gostaria que me dissesse se posso concluir, das suas respostas factuais, se posso concluir, número 1, que o Sr. Engenheiro foi convidado para o primeiro Mandato. para o primeiro mandato pelo Dr. Henrique Granadeiro. Sim. E para o segundo se manteve na mesma lista do Dr. Henrique Granadeiro. E fui convidado para a Comissão Executiva pelo Sr. Presidente da Comissão Executiva, Engenheiro Zina Albava. Portanto, posso concluir? Pode. Foi convidado foi convidado pelo Dr. Henrique Granadeiro para o primeiro mandato e para a Comissão Executiva pelo Engenheiro Zina Albava. Exato. Segunda conclusão, se posso também concluir, isto podemos concluir. A decisão de aquisição de percentagem da média capital TVI, a ter sido efetuada, era inequivocamente intrínseca à PT. Exato. Intrínseca à PT, era da PT exclusivamente. Intrínseca. Sim. Ok. A terceira questão e a terceira conclusão que eu lhe queria perguntar se posso depreender é se dentro da PT a decisão de aquisição, por indelegável, era, portanto, da exclusiva competência do Conselho de Administração, como me referiu. Se fosse uma participação minoritária como estava previsto, sim. Sim. E gostaria que me pudesse dizer se posso também concluir, e podemos concluir, que não houve, na sequência das questões que eu coloquei ao Sr. Engenheiro e das respostas que deu a esta Comissão, repito, não houve intervenção das suas respostas, direta ou indireta, do Governo na compra da TVI. Não houve. Muito obrigado a todos, Sr. Presidente.